Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo seja com você ou vocês, não sei quantas pessoas que irá assistir esse vídeo. Vamos falar aqui sobre a nossa dívida com Deus. A nossa dívida com Deus, ela já foi paga? Se foi paga por quem? Nós vemos que a religião, ela se encarrega de fazer cobranças. A religião se encarrega de apontar que precisamos fazer isso ou fazer aquilo, que estamos devendo. E com isso nos constrange a obedecer, uma obediência com peso na consciência, seja nas coisas simples como vestimentas. Estou em pecado se me vestir dessa forma ou daquela outra. Estou em pecado se eu beber, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Então a religião nos coloca numa obediência por medo. E ao mesmo tempo a religião tenta nos fazer agradáveis a Deus. Isso em todos os sentidos. Todas as doutrinas religiosas trazem essa mesma pegada, esse mesmo intuito, né? Vamos pensar aqui, por exemplo, no jejum. O que acontece com quem é religioso, quem vai jejuar, vai pensar da seguinte forma, mesmo que a pessoa não queira dizer, mas a verdade é essa. A pessoa, por ter jejuado, ela vai pensar que agora Deus está comigo, porque eu fiquei aí uma semana de jejum, eu me consagrei, então agora eu sou santo, agora Deus me recebeu, Deus está comigo. E nessas ideias vão sempre se embasando com alguma passagem bíblica, né? Nesse caso do jejum, por exemplo, você vai encontrar passagens onde Jesus jejuou no deserto, ficou sem comer. Então você pega essa passagem e você coloca ela nessa ideia, tá vendo aí, ó? Jesus jejuou, ele não precisava. Ou seja, a mente religiosa vai sempre usar uma referência, porque a Bíblia é sempre a regra de fé. Então a religião não vai descartar a Bíblia, né? Vai usar a Bíblia como base para poder fazer todo esse enlace, né? Mas então, nesse ponto sobre o jejum, você vai ter uma outra passagem lá, provavelmente seja no Evangelho de Mateus, onde os apóstolos não conseguem expulsar demônios, não conseguem expulsar um certo demônio lá. E então eles vêm até Jesus e trazem essa reclamação, né? Querem saber por que eles não expulsaram aquele demônio, sendo que eles estavam expulsando vários demônios e aquele caso específico, só Jesus havia expulsado o demônio. E então Jesus diz, tem certas castas de demônios que não saem senão através do jejum e oração. Não me recordo com precisão qual é a referência bíblica, mas está nos evangelhos, provavelmente no Evangelho de Mateus. Então você pega essa passagem e você cria uma ideia de que para expulsar demônios ou para fazer um tipo de milagre, então tem que ser muito jejum e oração. E é isso que as pessoas ficam, né, se envolvendo com a ideia de que nós vamos sempre agradar a Deus. É um exercício corporal, é um esforço humano. Eu tenho que ir para um monte e ali me encher do poder de Deus. E então Deus vai estar comigo, vai me usar poderosamente, porque depende do meu esforço, depende da minha dedicação. Claro que não depende. Deus é soberano. Moisés ficou 40 dias e não comeu e nem bebeu nada. Então Moisés fez um jejum mais forte do que o próprio Cristo. Então, não tem
nada a ver com Moisés. Deus declarou, quando ele encontrou-se com Moisés, ele declarou: eu desci do céu para libertar o meu povo. Eu desci do céu para libertar o meu povo e eu escolhi você, Moisés. Então a coisa toda é Deus. Não tem nada a ver com o nosso esforço. Nós vamos nos esforçar que nós vamos mover Deus. Não, é Deus quem nos move. Então a religião inverte a coisa toda. Não tem nada a ver com santidade de Moisés, com santidade minha. Não tem nada a ver com esforço ou mérito meu. É Deus o tempo todo através da graça. E mesmo no Velho Testamento também é feita uma grande deturpação. O que é que o profeta Isaías vai declarar? Veja, Isaías está lá escrito no Velho Testamento. Isaías declara: todas as nossas obras de justiça perante Deus não passam de trapos de imundície. O mesmo Isaías vai dizer qual é o jejum que agrada a Deus. O jejum que agrada a Deus é que o homem fique sem comer, que o homem fique com o semblante triste. Isso agrada a Deus? Isaías vai dizer: porventura não é visitar as viúvas e os órfãos em suas necessidades? A grande verdade é que a graça de Deus sempre existiu. No Velho Testamento, é necessário as pessoas entenderem que quando se fala de Novo e de Velho Testamento, é preciso entender isso com clareza. Não precisa ficar nessa superficialidade da letra. Você tem 27 livros do Novo Testamento e você tem 39 do Velho Testamento. Aí o que está nos 39 é a Velha Aliança, e o que está nos 27 é a Nova Aliança. Não, é confuso para a mente religiosa. No Velho Testamento, lá em Gênesis capítulo de número 6, quando Deus traz o dilúvio, ele poupou Noé porque Noé era um homem justo, era um homem bom? Ou ele poupou Noé porque Noé achou graça? Foi graça. Então foi graça. Noé não era bom. Não tem nada a ver com ser bom. Ele só salvou Noé e a família porque as outras pessoas não prestavam. Ninguém presta. Adão matou todo mundo. Quando Adão comeu do fruto do pecado, todas as pessoas que nasceram de Adão já nasceram podres, já nasceram contaminadas. Aí você diz: mas Enoque, Deus tomou Enoque para si. Aí eu te pergunto, cadê Enoque lá em Apocalipse capítulo 5, que não era digno? Não tem Enoque, não tem Elias, não tem Maria, não tem João, não tem ninguém. Todos vieram de Adão, herdaram a sentença mortal e pecado. Destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados através de um só, Jesus Cristo. Então é necessário, sobre Enoque ainda, vamos lá, ele subiu até o 10º céu, a sei lá quantos céus. Capítulo 3 de João, o que Jesus diz? Ele diz: ninguém subiu ao céu. Cadê Enoque? Jesus Cristo afirmou: ninguém subiu ao céu, porque o céu que Enoque subiu não é a glória, não era a presença do Pai. Somente o Cordeiro Imaculado subiu até a destra de Deus. Maria não foi à destra de Deus. Não há redenção em nenhum outro a não ser em Cristo. É necessário as pessoas pararem com a mentalidade religiosa. A mente de Cristo nos conecta a Deus. A mente de Cristo nos faz entender as coisas que é do alto, enquanto a mente religiosa consome a nossa liberdade de fé. A mente religiosa nos proíbe de tudo. Tudo é pecado, tudo está errado. Se você entra num caminho religioso, você vive sobre condenação de si mesmo e também do seu próximo. Agora, quando você entra em Cristo Jesus,
nenhuma condenação há. E o que é entrar em Cristo Jesus? O que é entrar em Cristo Jesus? Vamos na Bíblia. Não é Bíblia o assunto. 1 Coríntios 12, 13. Por um Espírito. Não é por um homem, não é por uma igreja, não é pelo catolicismo ou pelo protestantismo, não é por homem nenhum, é pelo Espírito. O Espírito sopra, o Espírito é o verdadeiro batizador, o Espírito é aquele que nos batiza. E nos batiza em quê? Em Cristo. Por o Espírito somos todos batizados formando um corpo. Isso significa que o Espírito é quem gera. O Espírito é o Pai, é o lavrador. É Ele quem faz, Ele é a vida em si, manifesta como a vida de uma árvore, aonde ela vem do simples grão e manifesta toda a árvore. Então nós somos obras do Espírito nesse novo nascimento, não no nosso primeiro nascimento. Vamos a João capítulo 1 agora. Não são os filhos da carne, não nasceram segundo a vontade da carne, mas segundo a vontade de Deus. A humanidade inteira em Adão está morta. Não há como sermos agradáveis a Deus. Não há Moisés, Elias e homem nenhum que possa ser agradável a Deus. Então paremos com essa mente religiosa. Enoque não subiu ao céu no sentido de ir a essa presença maior. Enoque foi levantado para não provar a morte física. Ele não provou a morte física. E daí? Ele vai voltar de novo para provar a morte física? Deus não precisa dar justificação. Mas o homem quer sempre ter as respostas que o homem quer. O mesmo que aconteceu com Moisés, ficaram procurando o corpo de Moisés. Deus não vai dar justificativa, mas se você pode seguir a palavra, você vai ver que o céu que Enoque sobe não é esse céu que Jesus está dizendo. João capítulo 3, ninguém subiu ao céu. Jesus Cristo simplifica o negócio todo, não tem essa de 10º céu, de hierarquias. Toda essa é uma doideira do homem. Deus simplifica tudo. Ele disse: ninguém subiu ao céu. E não foi ficar classificando céus e céus. Simples, ninguém tem dignidade a não ser o Cordeiro. João Batista disse: aquele que vem de cima é sobre todos. E é esse o grande foco e direcionamento do Evangelho. Jesus Cristo é o alvo. Ele é a resposta, Ele é a graça. Ele faz a religião ir embora, porque você recebe graça. A obediência não é da minha parte nem da sua. A obediência é em Cristo. E como essa obediência se dá na prática? O Espírito sopra, Cristo em mim é gerado, e o mesmo Cristo em mim viverá toda a palavra de Deus, porque Ele é a palavra de Deus e não pode negar sua espécie. Uma semente de milho vai gerar um feijão? Não, vai gerar milho. Cristo gerado em mim vai ser a imagem exata de Deus. Vai fazer as mesmas obras, porque se trata da natureza divina. Enquanto eu, como religioso, vou ser um imitador, vou viver uma vida santa, correta, por meu próprio esforço, e num dado momento eu fico adaptado àquele exercício corporal, e então sou um santão. Não fumo, não bebo, não jogo,
não traio a minha esposa, dou meus dízimos, faço todos os rituais religiosos. E daí? Você continua sendo um pecador. Você não pode pegar um urubu e dizer que ele é um frango comestível, ele continuará sendo um carniceiro. É necessário nascer do Espírito. Todos os homens fedem diante de Deus. A única maneira de nos fazermos agradáveis é entrarmos em Cristo. João 14:6. E Ele é a coisa toda. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E Ele é o próprio Deus. Então isso a religião quer sempre confundir. Jesus é um, Deus é outro, Jesus está à direita de Deus. É a mente teológica, é a religião que trata de dificultar o que não é dificuldade. A árvore tem galhos, troncos, seiva, folhas, fruto. Então Deus é a coisa toda. Não tem que ficar separando Deus de Jesus. Então isso tudo é uma mentalidade humana, religiosa, que acaba condenando e sendo condenada. Mesmo que a intenção seja salvar, a intenção da religião pode ser boa, pode ser o religare, como é na essência a própria palavra, mas é o desligare. O verdadeiro religare é somente Cristo. Cristo te conecta a Deus. Cristo gerado em você, o Pai então habita em Cristo. E se Cristo está gerado em você, o Pai desce para fazer morada no Filho. João 14:20. Naquele dia vocês saberão. Esse é o dia de saber, o dia onde a luz brilha, o dia onde o Espírito sopra, o dia onde a palavra de Deus nos esclarece. O mesmo Espírito Santo nos ensina. Esse é o dia onde eu nasço dele, onde eu ouço sua voz e recebo sua palavra. Então eu entendo que Deus habita em Cristo e Cristo habita em mim. E então eu estou salvo nele. Ele em mim e eu nele. João 14:20. Não tem nada a ver com algo que ainda há de acontecer. Vou sair voando a encontrar ele nos ares. Sempre a religião confunde a coisa. Os ares representam as dimensões celestiais. João 14, Jesus disse que há muitas moradas. Essas muitas moradas são corpos celestiais, são lugares celestiais. É a mesma escritura de Efésios capítulo 2. Nós somos entronizados em Cristo em lugares celestiais. Esse é os ares. Tem nada a ver com sair no avião ou num arrebatamento religioso a encontrar Jesus nos ares. Ah, mas tem a trombeta de Deus. A trombeta de Deus é o evangelho que está sendo ecoado desde o Pentecostes. Quem é que ecoa o evangelho? É Pedro, Tiago, João? Quem é que ecoa o evangelho? Quem é que toca a trombeta de Deus? É Deus, é o Espírito. Naquela hora falará em vossa boca o Espírito de meu Pai. Esse grande som, esse grande vento que desceu no Pentecostes, ele desceu. E ele está ecoando. Enquanto houver a necessidade de um ser salvo, não poderá ser salvo de outro modo, a não ser pelo despertar da voz de Deus. É Ele quem nos levanta dos mortos. Essa é a voz do Filho de Deus que nos desperta, que nos levanta. Não para estar aprisionado às religiões, sejam elas quais forem, mas para viver a liberdade dos filhos de Deus, ressuscitados em Cristo, olhando para o que é de cima. E quando Cristo, que é a nossa vida, for manifestado, então
seremos manifestados com Ele em glória. Colossenses capítulo 3. Mais uma vez a coisa fica confusa de novo. Então Jesus vai ser manifestado ainda. Quando Ele for manifestado, nós seremos manifestados com Ele em glória. Aí nós imaginamos na nossa mente humana que Jesus vai vir um dia e a gente vai dar uma volta com Jesus, né? Vamos ser manifestados aí. Jesus está comigo. Vamos ser manifestados com Ele em glória. Não tem nada a ver com essa mente. A manifestação de Jesus em glória se trata da descida dele em você com essa nova criação. Isso já aconteceu para muitos de nós. Bíblia para sustentar isso. Romanos capítulo 8. Quem pode intentar alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Cristo quem morreu e ressuscitou. Romanos 8 fala dessa manifestação dos filhos de Deus. E o verbo ali está no pretérito, está no passado. Diz lá em Romanos 8, aqueles que ele conheceu, olha lá, conheceu antes do mundo existir. Você estava em Cristo antes do mundo existir, este é o conhecer. E aqueles que ele conheceu, ele então predestinou. Predestinou também está no passado. Você foi predestinado antes do mundo existir. O Cordeiro foi imolado antes do mundo existir. O tempo traz apenas a manifestação. E a predestinação não tem nenhuma acepção de pessoas, não tem nenhuma injustiça. Ser eleito por Deus é a mesma coisa. Deus não escolheu esse rejeitando aquele. A eleição se trata de ter estado em Cristo. Por isso que não há injustiça da parte de Deus. Somente é eleito aqueles que estavam em Cristo. Aqueles que ele conheceu, ele então predestinou, chamou, justificou e glorificou. Porque se trata da própria vida. A própria vida de Deus é essa glorificação. A glorificação aponta para a presença do Espírito. Ele é a glória, a grande nuvem de glória. Jesus Cristo, ao ser manifestado, somos manifestados com Ele. Traz a mesma compreensão de João 14, onde ele diz, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-ei, porque vou para o Pai. Ser glorificado é entrar no Espírito, é ser o ser de glória, é ser gerado do Espírito. Isso é ser glorificado, isso é ser predestinado, isso é... Então Jesus simplifica a coisa toda. Se você já provou do novo nascimento, já foi cheio do Espírito Santo, o que você está esperando? Somente deixar o tabernáculo terreno. Não tem nada que encontrar o Senhor nos ares, você já encontrou. Ou melhor, foi Ele que te encontrou, foi Ele que te gerou de novo. E você agora está nele em uma aliança eterna. Você está em Cristo e Cristo está em você numa unidade indissolúvel. Por que indissolúvel? Porque não há mais possibilidade de pecar. Porque não é você que vive, é Cristo quem vive em você.